Boa noite, igreja. Ixi, achei fraco. Não foi todo mundo que respondeu. Boa noite, igreja. Ah, agora sim. Aí eu gostei. Hoje eu vou trazer uma palavra que falou muito comigo ali no final de 2023. Fazia alguns meses que eu tinha me convertido e alguns meses que eu fazia discipulado com o pastor Lucas. E essa foi uma palavra que me impulsionou a ascender ministerialmente, procurar lugares para servir, buscar pelo evangelismo, buscar pela oração. E eu quero gerar em vocês esse sentimento hoje. Eu quero gerar em vocês essa sensação, a mesma que eu tive há 2 anos atrás. Eu sou o tipo de pessoa que alguns costumam chamar de nerd. Eu gosto muito de filme, série, anime. E eu acredito que, assim como eu, alguns de vocês possuem algum filme que é da sua vida. Um filme que te marcou muito. Eu, por exemplo, tenho uma franquia, que é a franquia dos filmes do Rocky Balboa, que eu assistia com o meu pai quando eu era criança. E todas as vezes que eu assisto a esses filmes, que são meio, assim, alguns são meio difíceis de assistir por serem ruins, ainda assim eu sinto um fogo no coração porque me lembra meu pai e aquela relação de pai e filho quando é criança e tal. E mais especificamente no terceiro filme, o Rocky, que é um boxeador, ele já é campeão mundial e ele é desafiado novamente. Entretanto, ele não leva a sério o treinamento dele. Ele faz corpo mole durante o treinamento. E o que acontece? Na luta, ele é derrotado. E ele não é só derrotado, ele apanha bastante. Ele apanha muito, ele perde de nocaute. A revanche, ela é marcada. E o que acontece é que agora ele sente medo. Porque ele quase foi morto dentro do ringue. E ele sente medo de morrer e deixar a mulher e o filho dele para trás. Então ele não consegue treinar em alto nível, ele não consegue treinar em alta performance. Até que chega um momento, em uma cena muito famosa, que é a corrida na praia, a esposa dele vai questioná-lo. Por que você está fazendo corpo mole? Por que você não está se dedicando como antes? E ele explode e diz, é porque eu tô com medo. Pela primeira vez na vida eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer porque agora eu tenho coisas a perder. Eu tenho você, eu tenho meus filhos e eu não quero perder o que eu tenho. E a esposa dele dá uma catracada nele e o spoiler do final do filme é que ele vence a luta. Ele ganha de nocaute no terceiro round. E quando você vai para a Bíblia, existe um personagem específico que é muito semelhante ao Rock. O Rock é um homem, pelo menos nesse filme, medroso, ele é covarde, ele não acredita nas próprias capacidades, então ele é um incrédulo, e ele precisa passar por um processo, que no caso foi a catracada que a mulher dele deu nele, para depois ele poder despontar, se tornar um boxeador corajoso e forte de novo um campeão. E o personagem que se assemelha ao Rock é Gideão. Gideão é um homem medroso, Gideão é um homem covarde, Gideão é um homem incrédulo, que ao passar por um processo com Deus, se torna um guerreiro valente, um guerreiro corajoso, um guerreiro cheio de fé e que liberta Israel da mão dos midianitas. Essa mensagem é para você que de alguma forma você tem aquele sentimento, você quer servir no reino de Deus, você quer servir de maneira efetiva, você quer orar, você quer evangelizar, você quer servir nos ministérios.
Mas o seu medo, a sua covardia, a sua incredulidade te impedem, te travam. Você quer muito orar pelas pessoas, mas você não consegue dar aquele passo, algo te impede. Essa mensagem é para você. O contexto em que Gideão estava inserido é o seguinte: novamente, como é de costume no livro dos Juízes, Israel cai da fé, Deus a entrega na mão de algum outro povo pagão, eles sofrem muito, se arrepende, Deus manda um juiz, Israel se liberta, volta a ter fé em Deus e novamente cai de novo. E foi o que aconteceu aqui. Israel desagradou a Deus e Deus os entregou à mão dos midianitas, um povo pagão que adorava Baal. O texto vai se referir aos medianitas como gafanhotos, porque eram muitos, é um povo gigantesco, e o que eles estavam fazendo era o seguinte: Israel plantava, eles vinham, colhiam e deixavam Israel praticamente sem nada. Eles roubavam o gado de Israel e muitas pessoas morreram. Muitos do povo de Deus padeceu por conta disso. Não tem comida, não tem gado, a terra era destruída, então muitos morreram. E Israel clamou. Deus enviou um profeta, e esse profeta, como grande parte dos profetas do Antigo Testamento costumavam fazer, jogou na cara de Israel tudo o que Deus havia feito por eles. E logo após esse acontecimento, Deus envia o anjo do Senhor para levantar um juiz e libertar o povo. Isso é Juízes capítulo 6. Eu peço que você abra aí na sua Bíblia. Juízes capítulo 6. Nós vamos abordar a história de Abraão e como Deus transformou esse homem. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Antes da gente entrar no texto, eu vou te convidar a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Vamos pedir para que Deus realmente nos transforme, para que Deus realmente quebrante nosso coração e essa palavra realmente frutifique. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, que derrame a tua graça sobre nós essa noite. Que o Senhor não leve em consideração as nossas obras para decidir se vai ou não nos quebrantar, se vai ou não nos transformar essa noite. Que o Senhor leve em consideração apenas a tua maravilhosa graça. Ó Deus, que a tua misericórdia recaia sobre nós. Que em nome de Jesus o Senhor quebrante até o coração mais duro que vai estar sentado em uma dessas cadeiras. Que o coração mais duro se renda aos seus pés e queime de amor e paixão pelo Senhor. Abre os nossos corações, Senhor. Abra a nossa mente para que possamos ouvir, reter e sermos transformados pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Juízes capítulo 6, versículo 11 até o 16, vai dizer o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto?
E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles nos disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um homem só. O texto começa dizendo que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é um local usado para fazer vinho. Você jogava as uvas, pisoteava e a água ia escorrendo para um compartimento mais embaixo, aonde ficava o vinho da uva. E Gideão estava malhando trigo num local que era para pisotear uvas. E o texto diz que ele estava fazendo isso para o pôr a salvo dos midianitas, para que os midianitas não viessem tomar. Gideão está desesperançoso. Ele está desesperançoso. O anjo de Deus aparece para ele e chama ele de valente. E Gideão responde para ele: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Nossos pais dizem que o Senhor nos libertou do Egito. Nossos pais dizem que o Senhor fez maravilhas. Mas agora o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas. Gideão é um homem totalmente desesperançoso. Mas ainda assim, Deus comissiona Gideão para uma missão. Ele diz: vá nessa força que você tem e livre Israel da mão dos midianitas. E da mesma maneira, Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem uma missão para todos nós. Deus já nos comissionou, em Mateus 28, a pregar o evangelho às nações. Deus nos comissiona, principalmente nas epístolas de Paulo, a orar pelas pessoas, a cuidar daqueles que estão ao nosso redor, a praticar a hospitalidade, a praticar a caridade, a amar ao próximo. Deus tem um chamado para todos nós. Ele comissiona todos nós. Mas é uma pena que nós, muitas vezes, nos assemelhemos a Gideão. Porque Gideão é um covarde. Depois que Deus comissiona Gideão, depois que Deus diz: vá nessa força que você tem e liberte o seu povo da mão dos midianitas, olha o que Gideão responde: ah, meu Senhor, como é que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão levanta objeções para não cumprir. Deus está dando uma ordem explícita. O anjo do Senhor está se comunicando com Gideão e dizendo: vai e liberte o seu povo. E ele está inventando desculpas. Eu sou mais fraco. Eu sou mais pobre. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Deus diz: ore pelas pessoas. Nós viramos para Deus e dizemos: mas eu não sei orar. Mas eu sou tímido. Deus diz: pregue a minha palavra para as pessoas, para todos ao seu redor. Seja nas ruas, seja no ambiente escolar, seja no ambiente do trabalho. Mas nós inventamos objeções. Eu não sei falar. Eu não sei me expressar. Eu sou tímido. Vão me achar estranho. Vão me bater. Nós inventamos objeções porque somos covardes, como Gideão. Mas a maravilha está no versículo 16. Deus está do nosso lado.
Deus está do nosso lado. No versículo 16, depois das objeções de Gideão, o anjo do Senhor diz: já que eu estou ao seu lado, você vai derrotar os midianitas, como se fossem um homem só. Juízes 6 trata os midianitas como uma nuvem de gafanhotos. São milhares de pessoas. E Deus está dizendo para Gideão: você vai derrotar todos, como se fossem apenas um homem. Nós levantamos objeções e demonstramos covardia, mesmo tendo um Deus que, quando nos convoca, nos dá a certeza de que sairemos vitoriosos. Deus está dizendo para Gideão: eu vou com você e você vai vencer, e vai vencer fácil. Quando Deus te comissiona, quando Deus chama, quando Deus nos convoca, Ele já está nos assegurando duas coisas. Eu vou com você e vai dar certo. Quando Deus deixa em Mateus 28 a grande comissão, dizendo: vai, pregue o evangelho, faça discípulos, batize pessoas, ensine para eles o que eu te ensinei, ele também está dizendo: eu vou com vocês. Eu vou contigo. Eu estarei do seu lado, você não vai sozinho. Eu vou com você. E você vai conseguir sim. Quando Deus te comissionar para orar por alguém dentro do seu ambiente de trabalho, quando Deus te comissionar para orar por alguém dentro da sua casa ou dentro da sua escola, não há motivos para temer. Porque não serão duas pessoas orando. Serão três. Não vai ser só você e a pessoa que está sofrendo. Vai ser você, a pessoa que está sofrendo e Deus. Porque Ele vai estar com você. Você vai conseguir orar sim. Você vai conseguir pregar sim. Você vai conseguir. Você vai cumprir o chamado. Mas, além de covarde, Gideão possui outra característica. Gideão é um homem incrédulo. Olha o que vai dizer dos versículos 17 até o 24. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Gideão entrou na casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre esta rocha, depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe respondeu: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiézer. Veja só. O anjo do Senhor está diante de Gideão. O anjo do Senhor está comissionando Gideão. O anjo do Senhor está dizendo: eu vou com você. Você vai conseguir sim, porque eu vou com você. Mas Gideão ainda insiste em um sinal. Não, se é o Senhor mesmo, se eu encontrei algum tipo de favor diante do Senhor,
Fica aqui que eu vou trazer uma oferta. E eu te peço um sinal. Eu vou trazer a oferta. Deus dá o sinal. Por muitas vezes, nós somos assim. Somos incrédulos como Gideão. Ficamos pedindo coisas mirabolantes para saber se é o que Deus quer mesmo. Deus, como eu já disse, já declarou em sua palavra tudo o que Ele quer que nós façamos. Mas ainda assim, nós ficamos inventando desculpas, porque somos incrédulos. Deus diz, prega o meu evangelho. E nós sabemos que o evangelho não são só palavras. A Bíblia declara que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é só uma mensagem, ele é poder. Ele é poder. E Deus diz, pregue. Pregue. Mas ainda assim, nós damos desculpas. Porque, no fim das contas, nós não cremos que o evangelho é tão poderoso assim. É por isso que não pregamos. Nós não cremos, nós achamos que quando formos contar para alguém que ele é pecador e que ele precisa de Jesus, nada vai acontecer. Aquilo não vai representar nada na vida daquela pessoa. Aquilo não vai gerar nem sequer uma fagulha. Nós tendemos a crer nisso. Porque assim como Gideão, nós somos incrédulos. E quem dera se as características de Gideão acabassem aqui. Mas Gideão ainda tem mais uma característica. Gideão é medroso. E essa é a pior característica que um cristão pode ter. O medo. Juízes capítulo 6, agora dos versículos 25 até o 32. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois, pegue o segundo touro e o ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez com que o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Aserá estava junto com ele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser conhecido a ser chamado de Jeru-Baal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Veja só, o Senhor agora dá a primeira missão a Gideão, que é acabar com a idolatria dentro da própria casa. Ele convoca Gideão a destruir o altar a Baal e a deusa Aserá. E o que pode acabar nos enganando aqui é que Gideão faz isso numa velocidade absurda. Na mesma noite, na madrugada, ele não espera nem o dia raiar, nem o galo cantar. Dá a impressão de que ele realmente está querendo obedecer. Mas o texto diz que ele se levantou de madrugada com os servos porque ele teve medo do povo da cidade e do povo da casa deles. Gideão
obedece a Deus de maneira rápida, não por amor, mas por medo. E o texto segue dizendo, o medo dele é tão grande, que quando foram atrás dele dentro de casa para investigar, na verdade investigar não, eles já estavam o acusando. Quem aparece na porta? Gideão? Negativo. Quem aparece é Joás, o pai dele. Porque Gideão é um homem medroso. Gideão é um homem que não teve peito para sair lá fora e dizer: fui eu que derrubei sim. Fui eu que derrubei os dois. Matei o boi e ofereci em holocausto. Porque o meu Deus mandou. E se quiser pode vir os 15. Tentar alguma coisa. Não. Quem sai da casa de Gideão é o pai dele para defendê-lo. Porque é isso que o medo causa. E é por isso que o medo é a pior característica que um filho de Deus pode ter. Porque o medo joga um fardo que é seu nas costas dos outros. Quem tinha que sair lá fora era Gideão. Foi ele que derrubou. Mas quem saiu? O pai dele. E se esses homens resolvem atacar o pai dele? E se eles matam o pai dele? Quantas vezes Deus já nos comissionou? Deus não tem nem para onde correr. É bíblico. Nós devemos pregar o evangelho. Mas quando nós não fazemos, por medo, nós jogamos esse fardo, essa missão, nas costas de outra pessoa. E essa outra pessoa é obrigada a trabalhar por dois, por ela e por você. Não é assim? Será que muitos aqui não têm esse sentimento? Não, esse negócio de pregar evangelho, evangelismo, deixa pra Jamaira. Jamaira é missionária. Deixa ela pra ela. Aí você pega uma missão que é sua e joga nas costas dela. Não, esse negócio de pregar o evangelho, evangelismo, não, isso é lá com a Laísa. Joga nas costas da Laís. Deixa com ela que ela é missionária. Esse negócio é com ela lá, não é comigo não. E aí você pega o seu fardo e joga nas costas dos missionários da sua igreja. E isso se refere a muitas outras coisas. Esse negócio de ensinar, eu não preciso. Deixa para os meus pastores, para os meus professores. Se meu filho quiser aprender algo de Bíblia, ele que vá no culto domingo e aprenda com a ministração. Eu mesmo não vou ensinar, porque isso aí é negócio de pastor. Esse negócio de orar, perguntar se está bem, orar por cura dos outros, não, isso aí não dou conta. Isso aí não é comigo não. Deixa isso aí com a irmã Maurina. Aquela ali é do fogo, ela sabe orar. Irmã do coque. E aí você pega a responsabilidade de orar pelas pessoas e joga nas costas de outra. A prática da caridade, não é comigo não, deixa para os irmãos da igreja que tem mais dinheiro. Eu, R$100 que sobrou esse mês aqui, eu tenho que sair com a minha mulher, tenho que comprar alguma coisa. O medo faz com que você pegue uma responsabilidade que é sua, que Deus deu para você e jogue nas costas dos outros. Mas os textos bíblicos dizem que nós devemos carregar o fardo um dos outros. Nós devemos andar juntos. Tá pesado para você? Então, peraí, deixa eu que eu vou botar mais um saco de cimento nas suas costas. Não é para ser assim. Tá pesado para você? Me dá aqui um pouco do seu peso. Eu não estou carregando nada ultimamente. Deixa que eu levo. Tá difícil orar? Não, vamos lá, eu oro com você. Tá difícil pregar? Não, vamos lá, eu prego com você. O que você está precisando? Você está passando algum tipo de dificuldade? É financeira? É espiritual? É emocional? Você precisa do quê? Eu te ajudo. Eu estou com você. É assim que deveria ser.
Não ficar jogando nas costas um dos outros. Talvez você seja assim. Você quer muito fazer as coisas, mas a sua covardia te faz levantar objeções. A sua incredulidade não te deixa dar o primeiro passo. E o seu medo faz você jogar aquilo que você quer fazer nas costas dos outros. Não podemos ser assim. Isso não é cristianismo nem de longe. Nós não podemos ser assim. Mas agora eu quero trazer um pequeno conforto para você que está se identificando com essa ministração. Porque talvez você pense que por você não conseguir ensinar, por você não conseguir renunciar, por você não conseguir pregar, não consegue orar, você não vai, você não flui. Você pense que você não é crente, que talvez você não seja salvo. Deus também vai deixar claro aqui que o fato de sermos medrosos, incrédulos, covardes, essas três coisas não são critério para avaliar a nossa salvação. Olha só o que o texto vai dizer. Juízes capítulo 6, do 33 até o 35. Todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se ajuntaram, passando o Jordão, e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azer, a Zebulon, a Naftali, que foram se encontrar com ele. Veja só. Gideão é um homem com todas essas características horríveis, mas ainda assim, o Espírito do Senhor estava com ele. Ainda assim, o Espírito do Senhor o revestiu. Fique em paz. Se você é o tipo de pessoa que está se identificando com essas características, tenha calma. Você é crente, sim. Não duvide da sua salvação. Nem depender de você, ela não depende. Tenha paz. Sabe por quê? Porque esse Deus que transformou Gideão também pode transformar você. O texto vai continuar dizendo, Juízes capítulo 6, 36 até o 40. Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais essa vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Desta vez, só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. O que Gideão está tentando fazer aqui é escapar da missão. Gideão pede um sinal e depois pede outro. E ele sabe que está abusando da boa vontade de Deus. Porque ele pede, não zanga comigo não, eu vou te pedir só mais um. Já é o terceiro. Ele pede esses sinais porque de alguma forma ele está esperando isso aqui dar errado para ele. Não, isso aí eu estava delirando. Eu bebi alguma coisa estragada, eu comi alguma coisa estragada, eu estava delirando. Não era Deus falando comigo não, olha aí, ó. Deu errado o sinal. Vou continuar minha vida aqui como eu estava, malhando trigo em um lagar.
Mas na primeira vez o sinal funciona. E ele, na esperança, pede de novo. E na segunda funciona de novo. E por muitas vezes nós tentamos exibir para Deus uma grandiosa fé pedindo sinais. Deus, se o Senhor quiser que eu faça tal coisa, isso geralmente acontece com as meninas solteiras. É ou não é? Tem lá o caderninho lá com as características do rapaz e tal. E aí ela acha um cara. Aí ela fala assim, Senhor, se for esse cara, faz uma arara azul sair lá da Amazônia e vir pousar bem aqui em casa e falar oi pra mim. Se isso acontecer, eu sei que é ele. Isso não é demonstração de fé alguma. Isso, na verdade, é uma rebeldia. Você não quer fazer. Você não quer o rapaz. E aí fica inventando essas desculpas. É ou não é assim? Deus nos convoca para muitas coisas. Mas aí nós ficamos pedindo sinais. E é óbvio que o sinal não vai dar certo, vai dar errado. A arara não vai voar esse tanto de dia só para vir dizer oi para você na sua janela. E aí o sinal dá errado e a gente usa isso como desculpa para continuar acomodado. Não, tá vendo só? Deus não quer que eu faça isso. Tá até escrito aqui na Bíblia, mas hoje ele não quer. Então eu posso ficar aqui de boa, sem peso na consciência. O mais interessante aqui nesse trecho é que nós também podemos ver a paciência de Deus de maneira nítida. Deus é muito paciente com Gideão. Gideão pede um sinal, Deus dá. Aí ele pede o sinal da lã, Deus dá de novo. E ele novamente pede mais um sinal envolvendo a lã. E Deus faz de novo. Sem problema algum. Porque o nosso Deus é um Deus paciente. É um Deus paciente. Quando ele nos chama ao ministério, quando ele nos chama para cumprir as missões bíblicas que ele deixou para nós, ele já sabe que nós vamos dar trabalho. Eu gosto muito do que o pastor Douglas Gonçalves falou uma vez a respeito de ministério. Se Deus quer fazer isso, por que ele não vai lá e faz? Se Deus quer tirar as pessoas da África da fome, por que ele não vai lá e tira? Se Deus quer ajudar as pessoas lá da Cracolândia, por que ele não vai lá? Por que ele envia uma missionária? O Douglas vai responder isso da seguinte maneira. É como um pai que chama o filho para lavar o carro. Quando o pai chama o filho pequeno para lavar o carro, ele já chama sabendo. Vai demorar mais, vai gastar mais produto, vai gastar mais água. E vai custar paciência, porque ele vai ter que ensinar o menino a lavar o carro. Já vai ser muito trabalhoso, mas ainda assim ele chama. Por quê? Ele quer passar tempo. Ele quer ter um tempo de qualidade com o filho dele. É exatamente isso que Deus faz com Gideão e faz conosco. Deus sabe que você é tímido e ainda assim ordena que você pregue, não porque ele quer ver teu mal, não porque ele quer ver você tremendo, mas porque ele quer passar tempo com você cumprindo esse chamado. Porque ele promete que vai estar junto com você. É por isso que Deus é tão paciente com Gideão. Quando ele foi falar com Gideão lá debaixo da árvore, lá no começo do texto, ele já sabia onde ele estava se enfiando. Ele já sabia que ele estava indo se comunicar com o cara mais covarde, mais medroso e mais incrédulo que tem aqui na Bíblia. Mas ainda assim ele foi. Porque ele é um pai que quer passar tempo com o filho. É assim que você deve encarar o chamado de Deus.
quando você for praticar a caridade, a hospitalidade, quando você for pregar o evangelho, orar por alguém, saiba que você está fazendo isso porque o seu pai quer passar tempo com você. Ele não quer passar tempo contigo assistindo Netflix, assistindo filme, assistindo série. Ele quer passar tempo contigo fazendo coisas que vão transformar outras vidas, que vão fazer de você um filho melhor, um crente melhor. É por isso que ele te chama, porque ele te ama e quer relacionamento com você. E é por isso que você tem que obedecer. Porque quando seu pai te chama para fazer alguma coisa, e você sabe que ele está fazendo isso porque ele quer passar tempo com você, e você recusa, você sabe que vai entristecê-lo, você sabe que vai decepcioná-lo, e você sabe que vai perder muitos momentos importantes. Mas o mais maravilhoso de tudo é que estamos diante aqui de um homem extremamente complicado, mas que vai ser transformado por Deus até nos mínimos detalhes. Olha o que vai dizer Juízes capítulo 7, versículos 1 até o 7. Aqui vai se iniciar a transformação de Gideão. Então Jerubaal, isso é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele e acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Veja só, que coisa difícil, né? Deus está diante de um homem covarde, medroso e incrédulo. E aí ele ainda faz questão de reduzir o exército desse homem em 2/3, sobrando 10.000, e ainda não tá bom. Ele ainda tira mais 9.700 e deixa só 300. E fala: agora sim, você pode ir para a guerra. É meio difícil de entender. Mas o que Deus está fazendo com Gideão aqui é tratar da incredulidade dele. Gideão poderia de alguma forma pensar a seguinte coisa: olha o tanto de gente que está indo para a guerra. A gente é o povo de Deus, tem 32.000 soldados. É óbvio que a gente vai ganhar. Aí Deus diz: negativo. Se for os 32.000, vão pensar que foram vocês, quando na verdade fui eu. Então pode tirar. Todo mundo que tiver com medo pode ir embora. Sobra só 10.000. E aí Gideão coça a cabeça e ele pensa:
É, mas ainda assim tem bastante gente. O que eu posso fazer? Eu posso ficar bem ali na meiuca. Vários soldados aqui na frente, vários aqui do lado e um monte atrás. Aí eu troco porrada aqui com alguns que conseguirem passar de todos até chegar em mim. E aí eu aumento as minhas chances de me livrar. Aí Deus diz, na verdade ainda tem muita gente. Tu vai fazer o seguinte, eu vou provar os seus soldados e só os que passarem que vão com você. E quando a prova acontece, 9.700 são reprovados. Sobra 300. Aí Gideão começa a suar frio. Porque são 300 homens contra uma nuvem de gafanhotos de soldados. Deus está tratando aqui da incredulidade de Gideão. Ele quer mostrar para Gideão que ele não precisa de outras pessoas. Ele não precisa necessariamente estar acompanhado para ir. Ele pode confiar no Senhor dos Exércitos. Ele pode confiar naquele que o convocou e o prometeu. E prometeu para ele que iria vencer. E muitas vezes vai ser assim. Você não vai ter companhia para cumprir aquilo que Deus está te pedindo. Você vai estar sozinho. É você, Deus e o objetivo. Porque Deus quer que você aprenda a estar seguro somente nele. Muitas vezes eu evangelizei sozinho. Muitas vezes. Eu não tive companhia. Mas ainda assim, ocorreu tudo muito bem. Porque Deus estava me ensinando que eu poderia confiar nele. É claro que eu saía com medo de casa. Porque se eu pegasse alguém zangado com a vida, eu estava sozinho e aí eu estava lascado. Mas eu tinha que aprender isso, eu tinha que passar por esse processo. E logo após vieram as companhias. Aí eu comecei a evangelizar junto com o Alan, com o Arthur, com o Cadu. Mas antes eu precisei fazer só. Para que eu soubesse que eu não estava sozinho. E eu preciso que você creia nisso. É necessário que você creia nisso. A solidão na obediência não é algo ruim. É um ensinamento divino. Deus quer te ensinar a confiar nele. Foi isso que ele fez com Gideão. E além disso, ele vai tratar da incredulidade de Gideão. O texto vai dizer o seguinte, versículo 8 em diante. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas uns dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém teve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levante-se e ataque com o seu arraial, porque eu o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros do Oriente cobriram o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que estava na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse, levante-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou cada um uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes, olhe para mim.
e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, todos os que estiverem comigo, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Deus acabou de tratar o medo e a covardia de Gideão. Até ali no último momento, Deus acabou de falar, olha, pode descer que você vai ganhar. Mas, se ainda tiver medo dentro de você, eu sei que está em cima da hora, mas se ainda tiver medo aí, desce lá, que eu vou te confirmar a tua vitória. Ele desce e ouve o sonho, e esse homem covarde, esse homem incrédulo, esse homem medroso, se torna, pelas mãos de Deus, um guerreiro valente, corajoso, ousado, cheio de fé. Ao ponto de dizer, o que eu fizer, vocês tudinho pode fazer. O quê? Gideão? O medroso? O covarde? Dizendo pra gente imitar ele? Sim. Porque ele não é mais o medroso. Ele é o corajoso. Ele não é mais o covarde. Ele é o valente. Essa é a transformação que Deus fez na vida de Gideão. E essa é a transformação que Deus pode fazer em você. Você sabe o que você deve fazer. Muitas vezes aqui em cima você já foi exortado, principalmente pelo pastor Lucas, a orar pelas pessoas, principalmente no seu trabalho, a pregar para as pessoas, principalmente no seu trabalho. Você já foi exortado muitas vezes, você sabe que você precisa fazer isso, mas você não faz, porque você tem medo. Olha o que Deus fez com Gideão. Ele pode fazer isso com você. Basta derramar o seu coração diante dele. Basta se prostrar diante dele. Ele pode transformar você por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia. Te fazer um cristão ousado, um cristão valente, que não tem medo da morte. Um cristão que topa todo e qualquer chamado que Deus der para ele. E ele vai lá e cumpre. Tenha certeza de que Deus pode transformar você. Entregue-se diante desse Deus. Entregue-se diante desse Senhor. E permita ser transformado por Ele. Não permaneça. Não permaneça assim até a sua velhice. Você vai se arrepender. Você vai olhar para trás e vai pensar o que eu fiz de relevante. E você vai perceber que você não fez nada. E isso vai te entristecer. Para finalizar, esse homem medroso, covarde, é referenciado em Hebreus capítulo 11 como um herói da fé. Gideão é referenciado em Hebreus 11 ao lado de Moisés, o homem que viu Deus passar na frente dele. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E lá no meio deles está Gideão. É grande ou não é a transformação que nosso Deus é capaz de fazer em nossos corações? Diferente do Rock, que eu citei no começo da ministração, ele teve a mulher dele, mas é um ser humano falho. Ele dependeu de um humano falho para poder despontar. Você não depende de nenhum humano com falhas, com erros. Para você ser transformado e mudado, você só depende de um só, o Senhor. É dele que você depende. Houve um momento em que Deus precisava atingir um objetivo: perdoar os pecados da humanidade. Mas não havia na terra nenhum homem capaz de atingir esse objetivo. Gideão não poderia atingir esse objetivo. Ele não tinha dignidade nem capacidade para isso. Então Deus está no céu, olha ao redor e vê o filho dele. Deus levanta Gideão para uma batalha na qual Gideão tem a certeza de que vai voltar vivo. Mas quando Deus comissionou Jesus, ele o comissionou para uma batalha
que Jesus tinha certeza que passaria pela morte. Gideão, Deus transformou Gideão de um homem fraco e covarde para um guerreiro forte e valente. Mas quando foi para Jesus cumprir o objetivo, Deus o transformou de um Deus poderoso em um humano fraco e pequeno, como diz Filipenses 2. Ele abriu mão de sua glória. A diferença é que Gideão relutou muito até aceitar o chamado. Jesus Cristo, mesmo sabendo que iria morrer e que iria ter que abrir mão de sua glória, por amor, não relutou em nenhum minuto. Por amor. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela ministração da tua palavra e nós te pedimos que em nome de Jesus o Senhor gere transformação em nós. Que nós deixemos de ser pessoas fracas, covardes, incrédulas e nos tornemos pessoas transformadas pelo Senhor em cristãos fortes, corajosos, que não temem nada nem ninguém, somente o Senhor. Que muitos que estão aqui, Senhor, travados, não conseguem servir de maneira efetiva no reino, por causa de todas essas coisas, que o Senhor possa destravá-los, Senhor. Que o Senhor possa transformar essas pessoas e que eles possam servir, que eles possam renunciar tudo aquilo que deve ser renunciado para servir ao Senhor com um coração quebrantado e humilde diante de Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. Não nos deixe esquecer do quanto o Senhor pode nos transformar. Em nome de Jesus. Amém.